A paz do Senhor, irmãos, é algo que Deus estava me dando já há alguns dias, algo que aconteceu há uns quase 10 anos aqui em casa e que define a palavra do dia de hoje, né, que Deus tem me dado essa semana. Há uns quase 10 anos, sempre teve, 9 anos, sempre teve culto aqui em casa. E agora, apesar de ser igreja, sempre teve culto uma vez por mês. E uma vez chegou um jovem aqui, em torno de 16 anos, e ele começou a falar: Tia Márcia, o meu tio, ele ficou nervoso, ele pegou uma barra de ferro, bateu na minha prima, né? Uma coisa assim. E minha avó foi tentar defender a minha prima, e ele acabou acertando a minha avó com a barra de ferro, atingiu ele, a própria mãe, né? E deu polícia, e a polícia veio, parou na minha porta, e ele começou a chorar. E eu conversando com ele falou assim: Tia Márcia, que vergonha, porque ele era crente, e agora tudo isso acontecendo na minha porta, né? E eu comecei a conversar com ele, falar das coisas de Deus, da grandeza de Deus, e falei para ele: vai começar o culto, eu tenho certeza que Deus vai falar com você durante o culto. E foi tremendo, porque já no final, já quase no final do culto, meu filho não morava aqui, ele chegou quase no final nesse dia. E eu glorifico a Deus por isso, porque sem saber de nada, né, nós nos demos a mão e começamos a orar. E nisso que nós começamos a orar, tinha vindo alguém com ele, e essa pessoa começou a falar em línguas, e ele também falando em línguas, e a pessoa saiu do lugar, pegou o meu filho e levou até esse jovem. E ele falando em línguas, daqui a pouco ele voltou, né? Ele falava em línguas, mas também em voz normal, e em voz normal ele falava assim: eu sou o Senhor teu Deus, meu filho. Ele começou muito bem na minha presença, mas tem se desviado dos meus caminhos. E por aí Deus começou a falar, nossa, tremendo, foi profundo, porque meu filho não sabia de nada, eu não falei nada para ele. E todas as respostas que aquele menino veio até aqui buscar em mim, ele não encontrou em mim, ele encontrou diretamente do próprio Deus. Deus usou a boca do meu filho, tomou a boca dele de uma tal maneira e respondeu a ele tudo o que estava acontecendo. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção foi no começo, né? Falou: eu sou o Senhor teu Deus. E ele falava: meu filho. Ele começou muito bem na minha presença, mas eis que tem se desviado dos meus caminhos. E depois disso, durante alguns anos, eu comecei a prestar atenção na caminhada de grandes homens e mulheres de Deus. Pessoas que me entregaram profecias num profundo, pessoas que não me conheciam, não sabiam que eu tinha orado, nem muito menos o que eu estava passando. Foram usadas por Deus para responder, para entrar com consolo, com resposta. Até hoje eu tenho visto essas profecias se cumprindo na minha vida, que algumas profecias foram para anos e outras para dias, e elas têm se cumprido. Mas só ontem, por exemplo, eu passei por dois, vamos dizer assim, ex-profeta, né? Duas pessoas que eram usadas no profundo. Uma, né? Um conhecido meu veio falar comigo, falou: pô, arrumei emprego para ele. E ele chegou lá falando que é pastor, mas ele não é pastor. Quer dizer, a soberba vem se engrandecendo de uma tal maneira que a pessoa já se apresenta como pastor sem ser pastor. Às vezes Deus até tem um chamado, mas jamais, de maneira nenhuma, eu posso me apresentar como se eu já tivesse sido ungida por Deus. Eu tenho que ter humildade suficiente para esperar o tempo de Deus na minha vida. Não é porque a palavra de Deus fala que Deus manda Samuel ungir Davi, mas até Davi realmente ser constituído rei. Veja, a unção veio sobre a vida dele quando ele ainda era um menino. Ele foi ungido rei quando era um menino, mas até ele realmente ser, vamos dizer,
ungido pelo homem, ou seja, pegar o trono, realmente ser rei, levou muitos anos, e Davi teve humildade para esperar o tempo do Senhor. Davi podia matar Saul e falar: ei, Deus já te rejeitou faz tempo, e Deus já me ungiu, esse trono é meu. Mas não, ele esperou o Senhor, né? E é isso que a gente tem visto. Por esses dias, eu vendo uns vídeos no YouTube, eu tenho me assustado muito, porque homens de Deus, que eu sei que é homens de Deus, têm falado tanta coisa assim, que eu tenho visto que a soberba entrou. E essa frase de 8, 9 anos atrás, 9 anos eu acho, eu sou meio ruinzinha com o tempo, mas é por aí, começou muito bem na minha presença, mas eis que tem se desviado dos meus caminhos, tem vindo muito na minha mente. Eu separei aqui no caderno, para não ficar abrindo Bíblia, né, algumas coisas. Uma frase, por exemplo, que muitos perguntam, depois você vai entender o que tem a ver com isso. Deus se arrepende ou não se arrepende? A Bíblia, ela não é contraditória. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Mas existem coisas na Bíblia que parece que estão indo em contradição. Isso não é verdade. Deus não se contradiz. O homem não sabe realmente explicar, né? E eu gostaria de falar dessas coisas, não como teóloga, porque eu não sou teóloga. Eu tenho um curso médio de teologia, pouca coisa, dificilmente alguém me vê pregar teologia. Médio é pouco comparado com doutores da lei, mas uma coisa, eu não abro mão do Espírito Santo, porque Jeremias, ele falou para Deus, ele se achou incapaz, e o próprio Deus falou: não diga eu sou uma criança. O que Deus estava falando: se você acha que não pode, eu estou preparado para encher a tua boca com as minhas palavras. Então, gostaria de ler em Gênesis 6,6, onde fala assim, Gênesis 6,6. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe em seu coração. Outra palavra que fala que de Deus arrependendo está em 1 Samuel 15,10. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Essas duas passagens falam de um Deus que se arrepende. Mas em Números 23:19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Ou seja, são passagens que se contradizem. Uma diz que Deus não se arrepende, e duas aqui, que eu separei, irmãos, aqui, que fala que Deus se arrependeu. Então vamos lá. Em 1 Samuel capítulo 9:16, Deus manda, 1 Samuel capítulo 9:16, Deus manda que Samuel vá ungir Saul a capitão. O povo está pedindo um rei, mas Deus sabe que Samuel não tem capacidade para ser rei. E Deus, em 1 Samuel 9:16, manda que Samuel vá lá e unja Saul como capitão. E ele fica como rei, mas na verdade ele é um capitão. Saul entende muito de guerra, mas de ser rei realmente ele não entende. Deus escolheu conforme o coração do povo. O que o povo queria? O povo queria alguém que tivesse aparência de rei. Saul era alto, Saul era bonito, Saul vestia a armadura de rei, Saul sabia manejar a espada, Saul já era do exército, já estava acostumado, então era o que o povo queria. Deus escolheu segundo o coração do homem, porque provavelmente o homem rejeitaria a primeira opção de Deus. E qual era a primeira opção de Deus? Davi. Quando Deus fala que se arrependeu, a gente vê o livre-arbítrio. Ah, que isso? Se fala em predestinação, irmão. O que é predestinação? Pessoas que seriam criadas já com aquele intuito, né? E se fala em Êxodo, capítulo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais
e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. Em Romanos 9, 22, 23, está escrito assim: fala de vasos de ira e vasos de misericórdia que Deus preparou. Lá em Romanos 9, 22, 23, fala de vasos de iras e vasos de misericórdia que Deus fez, que Deus preparou. Aqui nessas passagens fala de um Deus que, de propósito, endureceu o coração de Faraó para que os seus sinais fossem notórios. Deus não queria um milagre fácil, Deus queria fazer todos aqueles sinais, Deus queria fazer uma coisa extraordinária. Então Deus endureceu o coração de Faraó. Mas vamos e convenhamos, coisas que são impossíveis para Deus é ser contra a sua palavra, né? E nós temos livre-arbítrio. Aonde, pastora Márcia, que está escrito que existe livre-arbítrio? O significado de livre-arbítrio é direito de escolha, possibilidade de escolher. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Em Gênesis 4, 6, 7 está escrito assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti serás o teu desejo, sobre ele dominarás. Veja bem, quando a palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade, Deus só aumentou o que já havia lá. Na verdade, Faraó já conhecia o Deus de Israel. O povo de Israel estava se multiplicando de uma tal maneira que esse Faraó temeu, e ele veio, ele não conhecia José, né? Mas ele conhecia o Deus desse povo, e ele, temendo o aumento do povo, ele veio escravizar o povo. Esse homem era ruim, esse homem era mau. Esse homem, Deus pegou a dureza do seu coração e endureceu aquilo que já havia, para que hoje nós falássemos desse milagre. Deus não queria fazer um milagre simples, que pudesse ser questionado. Deus queria fazer algo grande, sobrenatural. E até hoje ainda tem gente que questiona, ainda tem gente que tenta provar que esse milagre não existiu, né? E em Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e 7, para mostrar que nós temos o livre-arbítrio, Deus chega para Caim e avisa ele. Ele fala assim: por que iraste o teu semblante? Né? Deus está falando para ele: eu sei o que está se passando na tua mente. E quando Deus fala assim: e por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus já está ali avisando a Caim, que sabe o que está rondando o coração dele, que sabe que a inveja que ele tem de Abel, sabe que ele está projetando no coração de matar Abel. Deus está avisando a Caim que ele tem duas escolhas, de fazer o bem e de fazer o mal. E Deus ainda avisa que o mal já está na porta, ou seja, Caim já estava tão tomado de inveja e ira que praticamente podia-se dizer que Abel já estava morto. Mesmo Deus falando com Caim para que ele se arrependesse, não viesse a fazer. Outra coisa que tem que ficar bem clara: crente só morre no dia, crente, descrente, macumbeiro, espírita, seja lá, porque não estamos falando de religião, estamos falando sobre o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e cada habitante, aceitando ou não, querendo ou não, é criação de Deus. Ele sabe o dia e a hora que nós vamos morrer. Deus permitiu que Abel morresse. Deus permitiu que fosse o dia de Abel. Porque se Deus não quisesse, Caim não mataria. Deus daria livramento. Deus permitiu que a morte de Abel fosse essa, que Caim projetou e matou o seu irmão. Mas vamos voltar para o livre-arbítrio. Aqui está Deus falando e Caim optou em matar.
Em Deuteronômio, capítulo 30, 19, 20, Deus põe a terra como testemunha que ele deixou como escolha. E ele fala assim, entre escolha, entre maldição e bênção, entre o bem e o mal. Ou seja, Deus está falando, eu estou te dando essa escolha, você decide. E Deus ainda sugere que escolha o bem. Ou seja, que escolha o caminho reto. Além de dar a opção, Deus sugere, mas Deus não impõe a vontade dele. Outra questão de livre-arbítrio, Deus fez um anjo para ser anjo da guarda, protetor, né? E esse anjo, devido a estar tão cheio de poder, achou, para e pensa, para pensar que podia tomar o trono de Deus, é porque esse anjo era muito poderoso. Deus não tirou todo o poder dele. Ele ainda tem poder, mas com certeza bem menos. Mas nunca que Deus deu todo o poder dele. Deus não é bobo de pegar todo o poder e transformar uma criatura em Deus. Só Deus é todo poder. Não existe outro todo poderoso, total, completo, não existe. Todos nós tendo dons, sendo anjos, de que maneira temos? Nós recebemos apenas uma pequena quantidade. Esse anjo, ele recebeu uma boa quantidade, mas não todo o poder. E ele ousou tomar o trono de Deus. Aonde estava Deus enquanto esse anjo no céu convencia uma terça parte dos anjos? Apenas observando e vendo quais os anjos iam ficar do lado desse anjo, que estava em processo de queda, e do lado dele. Depois que Deus viu que todos já se decidiram, Satanás foi expulso, já não era mais um anjo da guarda. Ele foi expulso do céu e com ele uma terça parte, está escrito em Apocalipse. Deus sabia que estava havendo uma rebelião? Claro que sabia, mas Deus estava permitindo o livre-arbítrio no meio dos anjos. Imagina no nosso meio, que somos só seres humanos. Deus permitiu o livre-arbítrio no céu. Uma terça parte dos anjos vieram com Satanás e vieram a se tornar essa legião de demônios que habita, e não é pouco não, é demônio pra caramba. E é também sobre isso que eu quero falar. Estamos, desde aquela época de Jesus, se fala muito em fariseus e doutores da lei. O que é fariseu? Se você pegar em qualquer dicionário, está escrito assim, pessoas com aparência exterior de santidade. Ou seja, pessoas que por fora parecem santas, por fora parecem perfeitas. Quando eu vejo o dicionário falando isso, eu chego à conclusão de que são pessoas vazias de Deus por dentro. Podem até ter aparência de santidade por fora, mas por dentro são vazias. Tem também os saduceus, né, que não acreditavam em ressurreição. E Jesus veio falar de ressurreição. Ou acreditavam, não estou lembrando agora, são quase 2 horas da manhã. Mas o que eu quero falar é doutores da lei, irmãos. Apesar da minha mente estar falhando. Doutores da lei, é sobre eles que eu quero falar. Esses doutores da lei, eles eram pessoas que passavam a vida toda estudando a lei. Mas eles ainda existem. No nosso meio, infelizmente, dentro da própria igreja, homens que começaram muito bem na presença de Deus têm se desviado do caminho. O Espírito Santo, ele revela as coisas. O pouco que nós conseguimos falar dentro das igrejas, pregar dentro das igrejas, ensinar, é revelação do Espírito Santo. Mas o homem, querendo um ser melhor do que o outro, tem passado do limite em que Deus revela. E quando eu começo a querer passar do limite daquilo que Deus me revelou, estudar eu, aprender eu, pela minha própria conta, sem Deus, né? Na verdade, eu não tenho essa consciência que eu estou sem Deus. Mas se Deus me explicou só até aqui e eu estou querendo chegar até aqui na frente, é lógico que eu estou sem Deus. Essas pessoas estão tão soberbas que têm falado muita besteira. Os doutores da lei, eles andavam atrás de Jesus. A palavra fala que eles planejavam matar Jesus por inveja. Eles ficavam o tempo todo ouvindo a pregação de Jesus apenas com um objetivo, o de contradizer a palavra que saía da boca do nosso Deus. Eles ouviam, mas eles queriam pegar Jesus em contradição. O tempo todo que Jesus está pregando, que está curando, Jesus é seguido por fariseus e saduceus que estão tentando contradizer o que ele está falando.
tentando dizer para confirmar para as pessoas em volta que o que Deus falava não era real, não era verdade. Isso ainda existe, irmãos. Eu tenho visto muita gente que começou muito bem na presença de Deus, mas estão tão cheios de soberbas que estão mudando aquilo que está escrito, que estão falando coisas que têm trago confusão na mente. A palavra de Deus fala também em Atos 9 da conversão de Paulo. Quem era Saulo? Hoje chamamos de Paulo. Quem era? Era um fariseu. Ele era conhecedor da lei. E ele, em Atos 9, ele tem um encontro com Jesus. Ele está com as cartas de Damasco para prender judeus, porque ele acredita que é uma nova seita que está se levantando contra as leis de Deus. Era um cara determinado a proteger a lei de Deus. Para ele estava servindo para Deus. Por isso que Deus escolheu. Porque não era um cara preguiçoso. Era um cara determinado, era um cara disposto a proteger, né, a lei de Deus. E ele queria acabar com aquela seita. Ele, com essas cartas de Damasco, ele está indo. E Jesus tem um encontro com ele. Quando Jesus fala com ele, a palavra fala que ele cai. Ao ter um encontro com Jesus, ele cai. E ele vê uma grande luz. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Naquele momento, Paulo está realmente tendo um encontro com Deus. Paulo não estava sendo convencido, como muitos crentes estão dentro da casa do Senhor. São convencidos que são crentes. Paulo estava tendo uma conversão. Paulo verdadeiramente estava se convertendo ao Evangelho. Paulo, que agora era doutor da lei, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala da sabedoria de Deus. Ele fala para as pessoas que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as que são. Ele fala para prestarmos atenção que Deus escolheu em maior números aqueles que não têm muito estudo do que têm muito. Não é que Deus não queira quem tenha muito estudo, é claro que Deus quer. Mas Deus prefere, você ver assim, mais pessoas que têm poucos estudos. Por quê? Deus não quer que as pessoas pensem que foi pelo muito estudar dela, mas que as pessoas venham a entender que foi pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está lá em 1 Coríntios capítulo 2 falando sobre isso. Que ele prega não aquilo que ele aprendeu, ele prega o que o Espírito Santo revelou. Ele está ali falando que as coisas que ele aprendeu da lei não é que foram jogadas fora, mas o Espírito Santo veio com revelação. E vamos falar desse Deus. Lá em Oséias 4:6 está: o meu povo perece, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Em Eclesiastes 12:12 está assim: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. Duas palavras que aparentemente, novamente, se contradiz. E aqui em Oséias, Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos cair dentro, vamos ler livro, vamos estudar Bíblia, vamos fazer curso de teologia, faculdade de teologia, vamos ver tudo quanto é vídeo, tudo quanto é doutor, de tudo quanto é teólogo, porque Deus falou que o meu povo perece por falta de conhecimento, então a gente tem que adquirir conhecimento. Aí a gente vai para Eclesiastes 12:12 e fala: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro. Ou seja, quando eu acabo de ler um livro, tem outro livro, tem outro livro, tem outro livro, eu nunca vou conseguir ler todos os livros do mundo. E o muito estudar é enfado da carne. As palavras não se contradizem. Como assim, pastora? Simples. Deus está falando: meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, ele tem que adquirir conhecimento. Mas quando começar a achar que está enfadando, é porque está na carne. Quando está começando a achar que está enfadando, é porque o Espírito Santo não está revelando. E é aí que eu tenho que entender. Em Números, peraí, irmão. Essas palavras elas não se contradizem, por quê?
Uma, Deus manda que nós venhamos a adquirir conhecimento. E na outra, Deus fala que o muito estudar é enfado da carne. O que Deus está querendo dizer com isso? Que quando eu começo a querer transpor os limites que Deus me deu, é porque eu estou cheio de soberba. E se eu estou cheio de soberba, Deuteronômio 29, 29, irmãos. Eu vou abrir aqui rapidamente. Deuteronômio. É muita coisa, irmão. Quando a gente começa a comer Bíblia, a gente começa a entender que os doutores da lei estão tentando apagar, extinguir o Espírito Santo de Deus. Tem gente pregando aí que... Não vou nem entrar em detalhes para não trazer mais confusão. Mas olha só o que Deus fala. Deuteronômio 29, versículo 29. Presta atenção. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29 fala que as coisas reveladas, ou seja, aquilo que o Espírito Santo nos deu, são para nós e para nossos filhos. E as encobertas são para o Senhor. O que está acontecendo nos dias de hoje? Se você botar no YouTube diversos vídeos, você vai ver doutores da lei. Pessoas perguntam as coisas, você vê na cara dele que ele está gaguejando, que ele não tem resposta para aquilo, mas ele quer responder. Por quê? Porque agora o nome dele está tão assim que ele dificilmente ele vai falar, irmão, não adianta eu ler Bíblia. Eu já gravei outros vídeos onde eu falei que isso aqui, se você não chamar o Espírito Santo para revelar, isso aqui é água parada. Que isso, irmã Márcia? Isso aqui é papel, irmão. Isso aqui é papel. Qualquer um pode ler isso aqui e não entender nada. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente. Já ouviu essa frase? Deus não está morto. O autor desse livro, ele fundou o mundo. Ele fez o homem do pó da terra, ele fez o homem. Ele soprou em cima daquele bonequinho de barro e o bonequinho de barro criou vida. Tirou uma costela desse homem, fez outro bonequinho de barro, colocou a costela e dali Adão olhou e falou, eis aí a varoa, osso dos meus ossos. E ali... Que Deus é esse que o ser humano está querendo explicar? O ser humano quer ver qual a distância daqui até o céu onde estão os anjos de Deus. As coisas reveladas são para nós, as encobertas são para o Senhor. Tem muita gente querendo explicar o que o Espírito Santo não deu. Para começar, irmãos, quando eu comecei a falar em línguas, eu já falei sobre isso, eu comecei a apanhar muito, porque praticamente era só eu e o pastor que falávamos em línguas e um outro irmão. Imagina numa igreja lotada, numa igreja enorme, somente 3 pessoas, sendo que o outro irmão entregava por profecias e eu, quando começava em língua, eu era tomada. Já falei isso, eu não falo em línguas quando eu quero. Eu tentar explicar isso. Só que eu comecei a apanhar. Até uma amiga que eu gosto muito, muitos anos da igreja, mas não falava em línguas, chegou e acabou me ferindo, porque eu gosto dela pra caramba. E ela falou assim, Márcia, lá as cartas de Paulo fala que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então era melhor você falar baixinho, que não sei o quê, porque tá edificando a si mesmo, não tá edificando a igreja, porque ninguém tá entendendo. E aquilo me magoou. E durante muito tempo eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu falo em línguas, mas eu não falo quando eu quero. O Senhor toma a minha boca e eu começo a falar. E eu não entendo o que eu estou falando. Aí o Espírito Santo aos poucos começou a me revelar. Eu lembro que eu estava um dia dentro da igreja e Deus falou, toca nela. E quando eu toquei nela, que eu comecei a falar em línguas, Deus não revelou o que eu estava falando. Deus falou assim, você está fazendo uma oração para ela, que eu não quero que a igreja escute. Uma profecia estava sendo lançada sobre a vida daquela mulher, mas Deus não queria que a igreja ouvisse, que a igreja entendesse.
E diversas vezes, teve uma vez que eu vi Deus levantando minhas mãos e eu comecei a professar. Conforme eu fazia assim com as mãos, as pessoas dentro da igreja começaram a falar em línguas. Tentar explicar isso, irmão. Deus falou, você está profetizando. O que eu estava profetizando, não sei. Eu sei que começou um monte de gente a marchar, um monte de gente a rodar, um monte de gente a falar em línguas. E pessoas falaram que foram curadas. E eu lá do meu canto, só com a mão estendida. E não foi eu senti Deus levantando as minhas mãos. Não sou maravilhosa, maravilhoso é Ele. Mas eu consigo entender que se eu tentar passar daquilo que Deus me deu, eu estou sendo uma doutora da lei. O que era doutor da lei? Pessoas que tentavam me explicar Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Pessoas que perderam. Dificilmente você vai ver um doutor da lei repreendendo o demônio. Ao contrário, talvez eles não sabem explicar, eles pregam que Jesus expulsava demônios, mas eles talvez nem acreditem que demônios ainda existem, como se os demônios tivessem sido abolidos. Para Jesus ter abolido os demônios, ele já deveria ter voltado, né? Seria o fim, que é quando vai acabar, onde ele vai ser lançado no inferno. Mas por enquanto eles estão em cima da terra. Satanás e 1/3 estão sobre a terra. E esses doutores da lei, eles não têm autoridade. Dificilmente você vê esses doutores da lei botando a mão em pessoas e pessoas sendo curadas ou sendo batizadas. A palavra fala que Deus mandou Moisés ungir Josué no lugar dele. E a palavra fala lá em Êxodo 34, que Moisés está lá, né, no monte com Deus, Deus mostra tal, e ele morre. E a palavra fala que Josué está cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés colocou as mãos sobre ele, ou seja, Moisés tocou nele. E hoje vem esses teólogos que não tocam ninguém, não ora, ficam só letra. Não tem aquela palavra que fala letra mata? É isso que Eclesiastes 12:12 está falando. É isso que Salomão, cheio de sabedoria, está falando. Se eu não tiver a palavra junto com o Espírito Santo, a palavra é morta. Ai, que isso, pastor? A palavra é morta. Essa palavra, para ser vida, ela tem que ter o Espírito Santo. Estamos falando de um Deus, irmãos, que sonda coração, que sonda a mente. Um Deus que é o mesmo Deus de Gênesis. Ele é antes da criação. Aí vem um homem que chegou agora, tem o quê? 30, 40 anos. Uma mulher de 30, 30 e poucos anos, tentando explicar toda essa grandeza de Deus. Isso é impossível, irmão. Isso é impossível. Dizer que os pentecostais são doidos. Vem ver essa doideira de perto. Procura uma Assembleia de Deus e vem ver essa doideira de perto. Tem falsas igrejas? Tem. É tão sério esse negócio de doutores da lei, que eu tenho visto uma igreja que, para mim, sinceramente, essa igreja nem era para estar. Esse rapaz que eu vi ultimamente no YouTube, que é um doutor da lei, muitas visualizações, nem era para existir. Sabe por quê? Porque a igreja dele deu um dia para o fim do mundo. Olha a soberba deles. Eles disseram que o fim do mundo, eu só não lembro agora dia tal, mas eles deram dia, mês e ano para acabar. E o mundo não acabou. Para mim, eu morria de vergonha e ia buscar Deus. Ia para o monte orar. Senão, pelo amor de Deus, se um ser humano, um pastor, dá dia, hora e mês, se Deus falou que só o Pai sabe, sabe o que ele está falando? Só Deus sabe o dia e a hora. Homem nenhum. Aí se esse teólogo aí que está ensinando, o cara é bom, o cara ensina direitinho. Só que ele está ultrapassando o que o Espírito Santo deu. E uma das provas disso é que a igreja dele deu dia, deu mês e deu hora para o mundo acabar. E o mundo não acabou. Grandes outros nomes que eu não vou citar também sobre ética, que começaram muito bem na presença de Deus, e eis que tem se desviado do seu caminho, do caminho do Senhor. Também tem um outro aí, que eu também tinha maior admiração, mas ele também sumiu da mídia, ele desapareceu, e não foi porque morreu, foi porque ele também deu dia, mês e hora para o mundo acabar. Você entende que essas pessoas, elas começaram muito bem na presença do Senhor, mas começaram a ler, estudar tanto, que estão distorcendo a palavra.
O Espírito Santo deu a elas até aqui e elas não pararam até aqui. A soberba delas em tentar ser melhor do que todo mundo, porque nada mais é. Doutor da lei, fariseu, eram pessoas que achavam que é melhor do que as outras. Então, o Espírito Santo deu até aqui e elas vieram até aqui na frente, ou seja, ultrapassaram o limite de Deus. Muitos falam assim, já parou para pensar? Há anos atrás, ninguém revelava Apocalipse. Ninguém. As pessoas liam e não conseguiam entender, porque não era o tempo do Senhor. Se Deus quisesse, Deus mostrou a Daniel o fim do mundo. Se Deus quisesse, revelaria o Apocalipse lá desde o princípio. Porque assim que Adão e Eva pecam, Deus já começa a falar do fim do mundo ali. Deus começa a falar, haverá um que vai pisar na cabeça da serpente, Jesus vai pisar na cabeça da serpente, Jesus vai acabar com Satanás. E ali, Adão e Eva acabaram de pecar e Deus já está falando do fim do mundo. Por que então demorar tanto para deixar as pessoas entenderem Apocalipse? Ah, porque não tinha ninguém tão inteligente como eu. Provavelmente um doutor da lei vai falar, não, porque o Espírito Santo deu esse limite, ou seja, não era o tempo determinado. Que fiquemos com isso, cuidado com o que você está ouvindo no YouTube, mesmo que seja um doutor, mesmo que seja um pastor, vai na Bíblia, estão distorcendo, rejeita essas novas Bíblias que existem por aí. Eu tenho uma Bíblia bem antiga, eu já falei isso, eu comecei a ler a Bíblia com 6 anos e pouco, eu fazia catecismo, o padre pediu a minha mãe para comprar uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, essa Bíblia católica. Eu gosto dela porque ela é antiga, a tradução dela é antiga, a leitura é difícil, mas ali eu vejo quanto essas novas Bíblias, essas novas traduções estão fugindo da realidade. Irmão, vai haver dias que não vai ter mais Bíblia. A gente vai ter que comer qualquer coisa, porque não vamos ter o que ler. Tem leis lá em Brasília para acabar com todo livro homofóbico, ou seja, tirar a prateleira, a Bíblia da estante. É claro que tem um povo lá, para a glória de Deus, que está votando contra, mas tem um povo lutando para tirar a Bíblia das nossas mãos. Quem é que está atuando? Satanás. Satanás quer tirar a palavra de Deus da nossa boca. Que nós possamos, uma das armas de Satanás é usar dentro da casa de Deus. Essa semana eu preguei sobre isso. Satanás, ele não está preocupado com quem está fora da presença do Senhor, para quem está fazendo a vontade de Satanás. Satanás está preocupado com quem está fazendo a vontade de Deus. Ele quer nos levar para o inferno junto com ele. Ele está preocupado com o reboliço que nós podemos fazer. Esses teólogos provavelmente vão dizer para você que não há mais cura. Você sabia que uma seita, que também eu não vou citar o nome por questão de ética, ela surgiu, mas foi um pastor batista, novamente um pastor cheio da presença de Deus, caramba, com muito estudo, então dava gosto de aprender com esse homem. Aí vai inflando, né? Vai ficando enorme de soberba. E não consegue falar para as pessoas, ei, Deus só me deu até aqui, se eu passar disso, eu estou pecando. Aí ele fica. E aí veio surgir essa seita que diz que um anjo falou, que um anjo mandou fazer. Anjo só traz a palavra do Senhor. E o próprio Paulo falou, se eu pregar um evangelho diferente, ou descer um anjo do céu pregando algo diferente do que está escrito, o próprio Paulo falou, considere anátema, considere maldito. Leia a Bíblia, irmão. Não se engane com qualquer coisa, não. Ah, mas é um doutor da lei, pastor. Leia a Bíblia, mas não abra mão de chamar o autor para te explicar. Sabe por quê? Tem muita coisa que eu não sabia. Eu lembro que tinha uma irmãzinha que batia direto no meu portão. E ela vinha, ela cismou que eu tinha que ser, né? Tô quase falando. Que eu tinha que ser dessa seita. E era todo domingo de manhã batendo. Eu estudei um bom tempo quando tinha 16 anos. Mas eu lembro que eu, com 16 anos, sem muito conhecimento da Bíblia, ela me deu um versículo e falou algo. E eu pedi para ela em cima, ela não deixou. Ela queria que eu ficasse só com o versículo. Eu falei, não, peraí. Eu sempre, graças a Deus, gostei, pelo menos disso. Eu falo errado, sou ruim de português, meu estudo é muito pouco. Mas interpretação de texto, eu sempre tirei uma nota melhorzinha.
E eu falei, não, mas deixa eu ler em cima. Ela, não. Aí eu falei, não, não tem como eu pegar esse versículo, mesmo porque o que ela estava falando parecia que não batia, sem ler o que está em cima, sem poder ler todo o texto. Né? Ela, não, mas é um versículo, tal, tal. Aí eu não bati boca, esperei ela ir embora. Quando ela foi embora, que é o que nós temos que fazer, eu peguei e comi a Bíblia, eu li. E quando eu li, eu vi que aquilo que ela estava falando não tinha nada a ver. E quando ela veio da outra vez, eu falei, não, não quero estudar não, tô sem tempo. Não estava mentindo, né? Porque eu arrumava tempo para aprender a Bíblia. Tô sem tempo, que não sei o quê. Apesar que naquela época eu ainda mentia. Aí, tô sem tempo, papapá, e parei. Ela insistiu, mas eu parei. Mas quando eu vim morar aqui em Bangu, ainda não crente, outro grupo dessa seita começou a bater, né? E eu fiz a bobagem de pegar aquelas revistinhas para ler e comecei a me empolgar e ler, e muita coisa bate, muita coisa faz sentido. Mas ali eu comecei a perceber que eles falavam que Jesus não era Deus, mas na minha Bíblia fala que Jesus é Deus. O próprio Jesus está falando que ele é Deus. Fala que Jesus é um profeta. Se o próprio Jesus está falando que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, quando pergunta, Pai, me mostra o Pai, ele fala assim, tu não está andando comigo, sou eu. E essas pessoas tentando me convencer que não era. E eu comecei a falar, e nesse processo todo eu aceitei Jesus, fui parar numa igreja pentecostal, não era Assembleia de Deus, mas era uma igreja pentecostal. Comecei a congregar e eu fui toda feliz, falar com a irmã, não, irmã, agora eu tô na igreja, tô congregando. A mulher ficou irritada. E continuava vindo todo domingo. E eu comentei com Deus, eu falei, Deus, ela não quer que eu seja crente. Ela não quer que eu te aceite como Salvador. Ela quer que eu vá para a igreja dela. E eu falei, Deus, o pior é que ela fala das coisas da Bíblia, eu não sei onde está. Eu não consigo falar com ela. E Deus sempre falando comigo. Porque Deus usa profeta como eu estou te falando agora. Come a Bíblia. Eu passei a tomar café da manhã, eu ficava de 40 minutos a 1 hora por dia, em menos de um ano. Tinha comido muito a Bíblia e não tinha noção do quanto eu sabia. Mas antes disso, a minha irmã me agendou para a minha primeira pregação na igreja dela, na Penha. Eu fazia assim, ó, irmão, para pregar. Nunca tinha pregado. Eu tinha tido a oportunidade onde minha irmã viu o quanto Deus estava me usando. Palavra revelada, dada para o Espírito Santo. Não adianta eu abrir a Bíblia e falar, vou pregar aqui. Eu fico vendo as pessoas falando assim, eu vou pregar em Mateus, eu vou pregar em Deuteronômio, eu vou pregar em Lucas. Eu já fico nervosando, eu falo, Jesus, Espírito Santo de Deus, aonde quer que eu pregue? Aonde é a palavra? Deus me dá uma palavra. Eu não posso pregar em qualquer lugar, a palavra tem que vir do Espírito Santo. Irmão, mas eu li hoje Deuteronômio, mas o Espírito Santo de repente quer que tu pregue em Apocalipse. Quem manda é ele. Eu vou louvar esse louvor. Não é assim que funciona. Espírito Santo, qual é o louvor? Quando eu tirar a palavra, a pessoa que ouviu vai falar, irmã, como Deus falou comigo. Coisas que esses teólogos não têm mais. Eles pregam, você aprende. Mas aquilo que tu orou em secreto no teu quarto, isso não foi falado. É isso que você tem que entender. O nosso Deus, ele interage com a gente. O Espírito Santo interage. Se tranque no quarto. Fale em pensamento com teu Deus. Procure uma igreja verdadeira. Espere que Deus vai usar a boca do profeta para falar com você. E responder. E o louvor é a mesma coisa. Eu não posso escolher o louvor que eu vou cantar. Eu tenho que perguntar ao Espírito Santo. Porque o louvor também é a palavra. O louvor também é a oração. O louvor também é uma profecia. E tudo isso tem que acontecer no meio do culto, porque a palavra do Senhor ela não pode voltar para ele vazia. Então ela trabalha toda vez que eu estou num culto e uma palavra é liberada, um louvor é liberado, acontece algo no mundo espiritual. Isso os doutores da lei não sabem mais. Eles estão tão envolvidos na palavra que está morta na boca deles, porque está havendo ausência da presença de Deus. Me perdoa a forma de falar, mas é exatamente o que está acontecendo. A ausência da palavra de Deus. Você entende que você tem que adquirir conhecimento e muito, mas se começar a enfadar é porque está havendo a ausência da palavra, da presença de Deus, está havendo falta da revelação do Espírito Santo. E essa mulher chegou, né? Eu fiquei nervosa, mas na mesma semana, no domingo, essa mulher chegou. Insistindo, porque na verdade o que ela queria é que eu fosse da igreja dela. Ela não estava satisfeita de eu ter virado crente, né?
Ela queria que eu fizesse parte, hoje eu sei que é uma seita, porque qualquer religião que negue Jesus como Deus é seita, irmão. É seita. Mas essa igreja foi um pastor batista que o Espírito Santo deu até aqui e ele resolveu vir até aqui. Por quê? Novamente eu repito, porque o homem está soberbo, soberba. Eu já falei em outros vídeos. As pessoas pensam que adultério é uma das maiores causas de quedas de homens e mulheres de Deus dentro da igreja cristã. Não. Adultério é o segundo maior motivo de queda. A soberba ainda é a primeira e disparadamente a primeira. A soberba tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, porque eles não estão tentando ultrapassar o limite de Deus. Eu não posso ir além do que Deus me deu. Eu não posso tentar descrever aquilo que Deus não me explicou. Eu não posso dar uma resposta que Deus não me deu a uma pergunta que alguém me fez, mas Deus não me deu a resposta, irmão. Não posso. E essa mulher, ela veio no meu portão e começou a insistir. Conforme ela falava a Bíblia, eu estava tão tomada pela presença de Deus, irmão. Um pouco antes que ela chegou, eu estava orando, louvando. Quando bateu no portão, estava tão tomada, que conforme ela falava algo, a palavra vinha na minha boca e ela foi ficando nervosa, porque a palavra que eu falava batia com a dela e desfazia, igual pó. Como assim? Palavra de Deus contra a palavra de Deus? É, irmão. Lá em Mateus 4, o diabo está citando para Jesus aquilo que está escrito. Ele fala, está escrito. Dentro da lei de Moisés, está escrito. Ele vai citando as leis de Deus dadas a Moisés para o homem, porque as leis são de Deus, dadas para Moisés, mas são de Deus. Ele está citando, Satanás está citando, e Jesus dentro da palavra vai derrubando ele. Foi exatamente o que eu fiz. Ela vinha com a palavra para tentar me desviar, e eu dentro da palavra. Até hoje essa mulher passa com raiva. Hoje eu sou uma pastora, até hoje ela me olha atravessado. O que foi que eu fiz? Eu só citei a palavra. Eu só citei aquilo que eu aprendi. A diferença é que eu estava cheia da presença de Deus. Irmão, fica com essa palavra, Deuteronômio 29, 29. Guarda no teu coração. Não ultrapassa o limite de Deus. Tem muita gente querendo aparecer aqui embaixo, mas João Batista, cheio da presença de Deus, falou que diminua eu para que ele apareça. Quanto mais eu diminuo, quanto mais eu reconheço que sem ele eu sem ele eu não prego, sem ele eu não louvo, sem ele eu não acordo de manhã, sem ele eu não faço nada. Esses doutores da lei, eles falam de Deus como os mesmos doutores da época de Jesus, mas sem perceber eles estão matando Deus, sem perceber eles estão planejando matar, porque aquilo que eles estão pregando estão desviando as pessoas de dentro da casa do Senhor. Não tem, irmão. O nosso Deus é o mesmo. Não tenta pegar uma caixinha de leite e botar o nosso Deus dentro dessa caixinha, não. O nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, inimaginável. Não existe homem nenhum que explique Deus. Vou repetir, o pouquinho que nós falamos é que o Espírito Santo revela. Se eu for falar de tudo que eu mesmo me espantei. E toda vez que eu falava com Deus, falava assim, Deus, caramba, isso, caramba, como o Senhor é grande. Sabe o que Deus falava? Você só viu só um pouquinho. Ou seja, é só um pouquinho que Deus nos dá, irmão. Quando nós só pode falar das coisas de Deus, aquele que veio de lá. Sabe quem veio de lá? Jesus. Só Jesus sabe realmente tudo de lá. Que nós possamos aprender a ficar com um pouquinho de Deus, né, irmão? Porque ficar cheio de soberba aqui na terra, um teólogo querendo ser melhor do que outro teólogo, aí fica um debatendo, aí fala mal da igreja, com todo respeito aos meus irmãos assembleanos, com todo o meu respeito, mas ele não tem coragem de abrir a boca e falar, minha igreja deu dia, mês e hora para o mundo acabar, e o mundo não acabou. Por que ele não tem? Porque algum soberbo quis ultrapassar os limites de Deus. Fica nessa hoje, irmão. 29, Deuteronômio 29, 29. Amém? A paz do Senhor.